vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas, ela ocorre quando uma pessoa tem a obrigação de prestar contas de algum dinheiro administrado a outra. Por exemplo, pensão alimentícia, situações de interdição, situações de espólio, de inventariante, situações de administração de aluguel de um bem comum em condomínio, ou outras situações em que há necessidade de que o administrador preste contas a pessoas interessadas. Citado o requerido, pode simplesmente quedar-se inerte, não prestar contas, ou pode contestar e dizer que não tem que prestar contas, ou prestar contas, ou ainda contestar parte do pedido e prestar contas. Existem todas essas 4 possibilidades dentro da primeira fase da ação de prestação de contas. E a decisão que vai decidir essa primeira fase é uma decisão interlocutória que está sujeita ao recurso de agravo. Se o réu comparecer ao processo e prestar contas, o juiz definirá eventualmente a produção de alguma prova, marcará a audiência eventualmente e definirá sobre a prestação de contas, decidindo se há ou não saldo e em benefício de quem. Eventualmente, o saldo pode ser em benefício do próprio réu. Se o réu for revel, não apresentar contas nem contestar o pedido do autor, e o autor não solicitar mais nenhuma prova, o juiz julgará antecipadamente a lide, nos termos do Código de Processo Civil Brasileiro. Se o réu simplesmente contestar o pedido sem prestar contas, e o processo for julgado procedente, o réu será intimado a prestar contas no prazo de 15 dias, de acordo com o Código de Processo Civil Brasileiro. Iniciada essa segunda fase e não aceitas as contas pelo autor, o juiz deferirá eventualmente a produção de prova pericial e nessa segunda fase definirá se as contas estão aceitas ou não e em favor de quem é eventualmente deferido o saldo, se houver. A iniciativa da ação de exigir contas, da ação de prestação de contas, ela pode ser tomada por aquele que deve prestar as contas e deve ser dirigida contra quem tem direito de exigir essa prestação de contas, seja com relação ao inventário, aos alimentos, à interdição, à empresa, ao administrador da empresa, entre outros que devem prestar contas. Na ação de exigir contas, tendo sido apurado saldo em favor do autor ou do réu, a depender da circunstância, e não havendo o cumprimento espontâneo, ou seja, o pagamento de quem deve, aquele que tem crédito, é possível que se dê a iniciativa ao cumprimento de sentença, ou seja, a fase de execução, aquela fase em que haverá uma expropriação do patrimônio do devedor forçada. Um pequeno resumo da ação de exigir contas. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber a notificação dos próximos. Obrigada!